E aí galera, beleza? Aqui que fala Adriano com mais uma aula sobre CSS para o blog do Instituto. E eu vou dar uma reforçada em um tutorial que eu criei sobre como aplicar várias classes CSS em um mesmo elemento. Eu vou mostrar a importância disso. Eu vou criar aqui um HTML, vou salvar ele aqui na minha pasta de trabalho, na minha área de trabalho, como tutorial CSS várias classes 2. E eu vou chamar isso aqui de index, tá? Chamar isso aqui de index. Eu vou criar um CSS. Deixa eu fechar isso aqui. Ok, eu vou criar aqui um CSS. Eu vou chamar essa primeira classe de fonte, tá? Vou criar um novo estilo. Ok. Vou salvar com o nome de estilo mesmo. E vou dar um ok. Legal. Aqui eu vou clicar com o botão direito, abrir como um arquivo separado. E olha só, quando você vai definir a fonte, fonte é a fonte, tamanho é outra coisa. Se você sabe que vai usar a mesma fonte no site inteiro, mas que isso vai ter apenas variação de tamanho, você pode simplesmente fazer o seguinte, ó, fonte, family, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui trebuchet. Ok. Agora eu vou definir aqui uma outra classe chamada tamanho título. Eu vou dizer que o tamanho título vai ter um font size de 24, tá? Eu vou definir que o tamanho subtítulo vai ter um font size de 18. E eu vou definir que um fonte, só um detalhezinho aqui, tá? Como isso aqui é uma classe, precisa de um ponto. Eu vou definir que o tamanho texto vai ter um font size de vai ter um font size de 14. Ainda prosseguindo, eu vou definir aqui cor 1. Vamos supor que a minha cor principal vai ser sempre preto, tá? E a minha cor 2 vai ser sempre, vou colocar aqui color, vai ser sempre vermelho, tá? Legal. Então olha só, eu tenho aqui a definição da fonte. Se você quiser definir mais de uma fonte, tudo bem, tranquilo. Eu tenho 3 definições de tamanho, tá? Para as 3 principais situações que eu acredito que a gente encontra em um site. E 2 definições de cores. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui título do texto, subtítulo do texto, o texto de fato, ok. Aqui eu vou colocar como um título H1. Aqui eu vou colocar como um subtítulo, vou colocar um H3. E aqui já é um parágrafo. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no código, eu vou definir que o meu título vai ter a seguinte classe. Bom, ele vai ter a cor 1, que é a cor padrão. Vou dar um espaço. Ele vai ter a fonte, que é a fonte que eu defini para o site inteiro. Como ele é um título, ele vai pegar o tamanho do título. Vou salvar e vou dar uma olhada aqui, ó. Definido o tamanho, definido a fonte, definido a cor. Legal. Meu subtítulo, ele vai ter uma class. Como está cor 2, então vamos supor que o subtítulo tem uma cor destaque, a fonte e o tamanho desse subtítulo. O meu parágrafo, ele vai ter a fonte, class, ele vai ter a fonte e vai ter o tamanho do título. Olha só. Deixa eu só voltar aqui, tá? Eu coloquei aqui tamanho do título, mas não é tamanho do título não, é tamanho do texto. Ok, olha só, eu formatei. Tá tudo bonitinho, tudo perfeito. Só que com a vantagem de eu ter economizado absurdamente o código. Se você tem a prática de colocar tudo em linha, o seu código ficou assim, ó.
bem enxuto, vamos dizer. Tá? Agora, se você não usar essa técnica, o que, é que você vai fazer? Para esse aqui, né, para a classe que ia formatar isso aqui, você ia repetir a fonte, ia repetir a cor e ia repetir o font size. Ou seja, você ia ter pelo menos aí, se a gente tem 6 linhas, você ia ter pelo menos 12 linhas a mais de código desnecessário. E você pode usar esse conceito para enxugar o seu código e ter a mesma formatação, só que de uma forma mais organizada. E é interessante que você fala, não, todos os subtítulos agora precisam ter 17 de tamanho, não 18. Bom, se eu usei uma marcação só para subtítulo, 17, e aí ele diminuiu um pouco. Ah, não é vermelho, todo subtítulo tem que ter a cor azul, então usei a cor 2, então azul. Bacana? É isso aí. Um abraço e até a próxima aula.